Ensinamento de Meishu Sama. Doenças pulmonares e os tóxicos dos remédios. Encolhimento dos alvéolos. Dentre as técnicas terapêuticas empregadas no tratamento de tuberculose, uma das quais mais apresenta resultados é o encolhimento dos alvéolos pulmonares, mesmo método aplicado no caso de pneumotórax. Tal procedimento enfraquece a moléstia por meio da inatividade do pulmão, quando este já apresenta cavidades. Todavia, a consequência desse processo é a solidificação do catarro denso, justamente o causador do aparecimento das cavernas pulmonares. Por conseguinte, a compressão das cavidades trará ao paciente uma condição de aparente saúde, efeito esse apenas temporário, pois tão logo o indivíduo volte a exercer suas atividades cotidianas, na maioria das vezes sofrerá uma repurificação, isto é, a moléstia retornará ao seu estágio inicial. Portanto, o tratamento com encolhimento dos alvéolos é um recurso ineficaz para debelar de modo definitivo a tuberculose. Pneumonia necrotizante. Na pneumonia necrotizante surgem pequenos calombos inchados entre o pulmão e a pleura. Se deixarem a doença evoluir até o seu estágio final, surgirão naturalmente aberturas nesses abscessos, por onde será eliminada grande quantidade de catarro formado por sangue e pus. Tamanha eliminação resultará na cura do paciente. Esse caso é um típico exemplo de ação purificadora. A medicina malogra na tentativa de curar a pneumonia necrotizante, pois se utiliza de métodos que sustam o decurso natural da purificação. Tuberculose miliar. Na tuberculose miliar aparecem pequenas pústulas nos alvéolos pulmonares, semelhante às bolhas de um eczema. Esse é outro exemplo de purificação, e para que o doente seja curado, basta deixar a doença evoluir naturalmente até as pústulas eliminarem todo o pus. Câncer de pulmão. Por sua vez, o câncer de pulmão é causado pela ingestão excessiva de proteína animal. A carne contém uma espécie de toxina que contamina o sangue, e essas impurezas acumulam-se paulatinamente nos pulmões, onde formam, numa primeira etapa, tumores muito solidificados. Posteriormente, por meio de uma ação purificadora, eles são eliminados do organismo sob a forma de catarro. Porém, o câncer de pulmão é uma moléstia renitente, sendo necessário um longo período até que o enfermo seja plenamente curado. Uma alimentação pobre em vegetais é a maior responsável pelo desenvolvimento da doença, e por essa razão, a cura deste mal está vinculada à mudança do hábito alimentar, por meio do aumento da ingestão de produtos de origem vegetal. Tal afirmação é corroborada pela alta incidência dessa moléstia entre os povos do Ocidente, cuja alimentação é marcada pelo consumo de grande quantidade de proteína animal. Pneumonia em doentes com sarampo. Frequentemente, o sarampo é acompanhado de pneumonia, o que não deve causar maiores preocupações, uma vez que sua respiração se torna ofegante. Isso acontece devido à redução da capacidade pulmonar decorrente da presença do sarampo nos alvéolos. Contudo, se o doente não for medicado, ficará curado em poucos dias. Tuberculose na laringe. Na fase final da tuberculose, a doença pode se instalar na laringe, onde apresenta como principais características rouquidão e dores na garganta, tornando a deglutição demasiadamente difícil. Esses sintomas são causados pela passagem de catarro formado por substâncias extremamente tóxicas e bem antigas, no mais avançado estado de decomposição, que irritam a traqueia e a mucosa da garganta e provocam uma inflamação purulenta na região afetada. Enquanto
o indivíduo espere esse tipo de secreção, a melhora é muito difícil. Por isso, todos perdem a esperança de sua cura. Além disso, nesse momento, ele já se encontra bastante debilitado, condição que leva os médicos a desenganarem os pacientes diagnosticados com tuberculose da laringe. Obrigado, boa noite.